A Páscoa está chegando e para esta geração que está aí, eu vou contar rapidamente o significado dela de acordo com o livro sagrado. A Sexta-feira Santa não é o dia que só se come peixe por acaso. Segundo a Bíblia, seria o dia que Jesus foi crucificado. E o domingo de Páscoa não tem nada a ver com o coelho que põe ovos de chocolate para as crianças. Esse seria o dia que Jesus Cristo teria ressuscitado ou renascido. Mas a história pode não ter sido exatamente assim. Jesus Cristo viveu em uma época de muitos profetas, em que o mito, a crença e a verdade facilmente se misturavam. Sendo assim, ele teria sido apenas mais um profeta, pois sabemos, não só pela Bíblia, mas historicamente, que pensadores, curandeiros, entre outros, sofriam perseguições dos impérios da época. A própria Igreja Católica, tempos mais tardes, protagonizava o que para nós hoje é ditado popular, caça às bruxas, em que benzedeiras e curandeiras eram queimadas em fogueiras em praça pública. Então, por que a história de Jesus tomou proporções gigantescas, se isso já era comum naquele tempo? Jesus, na condição de profeta, vivendo na Palestina, iniciou um movimento diferente de seus companheiros. Suas mensagens falavam dos problemas dos seres humanos e não só dos judeus. Suas reflexões se tornaram universalistas. As ideias de igualdade, amor e respeito ao próximo atraíram a atenção de pessoas que passaram a segui-los. Isso pode ser considerado um movimento revolucionário que deu origem posterior ao cristianismo. Tudo, então, teria acontecido da mesma maneira que as coisas acontecem nos dias atuais, onde quem tenta fazer o bem é considerado uma ameaça para quem está no poder e deve ser calado. Autoridades judaicas e romanas, com medo da adesão em massa de pessoas às pregações do líder profético, tiveram que o calar. Lideranças religiosas judaicas, por medo de perder a soberania em cima de seu flagelado povo. O imperador romano, por medo de ser retirado do trono. E Judas, por ser um amigo da onça, desses que estamos acostumados no dia a dia. A morte de Cristo, através da crucificação, era algo comum, uma maneira de espalhar medo e intimidar seguidores de sua doutrina. Porém, você já parou para se perguntar? A Bíblia diz: Jesus ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está no meio de nós. Esta frase sempre me deixou com várias perguntas no ar. Jesus ressuscitou e subiu ao céu, mas pela crença, apenas seu espírito teria ido ao céu. O corpo, a matéria, teria ficado aqui na terra. E sendo assim, onde foi parar o corpo de Jesus após o desencarne? O cadáver teria sido colocado por seus seguidores em uma escavação em pedra e coberta sua entrada por uma gigantesca pedra de mármore, no local que hoje conhecemos como Santo Sepulcro, em Jerusalém. Mas, posterior ao ato de ressurreição, o corpo teria desaparecido do local. Mulheres teriam encontrado vazio ao ir concluir os preparativos para o sepultamento. Como se sabe, a história da Idade Média não era precisa bastante, tanto que existem divergências até mesmo sobre o que seria o ano 1 da era cristã. Quando se fala da morte de Cristo, muitos mitos acabam ganhando espaço. Sendo assim, 3 fatos pressupõem que a história da ressurreição
pode não ser tão mágica assim. Primeiro, não existem vestígios que confirmem a ressurreição, e ninguém no mundo tem notícias de algo similar ao contado na Bíblia ter acontecido. Segundo, a ressurreição foi escrita apenas 30 anos depois da morte de Jesus, no Evangelho de Marcos, datado de 65 depois de Cristo. Os evangelhos de Mateus, Lucas e João, posteriores, seguem as narrativas, mas sem apresentar testemunhas oculares e com poucos detalhes da ressurreição. Terceiro, nunca tivemos um consenso do ano e dia que Jesus teria morrido. Uma combinação de dados e estudos astronômicos restringe o ano da morte a 7 de abril de 30 ou 3 de abril de 33. 33 é o mais aceito pela Bíblia. Com base nessas falhas da crença, monta-se uma tese mais realista e menos mística para o evento Morte de Cristo. Jesus Cristo realmente existiu. Filho de Maria e José, era um profeta que se destacou entre tantos. Mas seu modo de pensar, ver o mundo e agir diante das desigualdades não foi bem aceito pelos poderosos líderes da época. Sendo assim, ele teria sido perseguido, torturado e crucificado, não para salvar a humanidade, mas sim interesses de minorias autoritárias. Após sua morte, o Império Romano, vendo a comoção de seus seguidores, que agora perderam o líder e tinham guarnecido seu cadáver no que hoje conhecemos como Santo Sepulcro, decidiram remover o corpo da gruta de pedra e o colocar em local incerto, mas que jamais fosse localizado, para não se tornar um símbolo de devoção àquela sepultura. Mas isso de nada adiantou. Quando as pessoas se deram conta de que o corpo não estaria mais naquele local, começaram a dizer que provavelmente ele, por já ser considerado uma figura mágica por sua forma de agir, que ele havia ressuscitado do mundo dos mortos. Essa história, numa época de pessoas com baixa instrução, onde a fé dominava suas mentes, replicada inúmeras vezes, acabou virando uma lenda, contada 30 anos mais tarde no Evangelho de Marcos. E sendo assim, toda a magia por trás do renascimento de Cristo não passaria de uma ocultação de cadáver do Império Romano. Tudo o que está na Bíblia são relatos dos evangelhos, porém estes não possuem nada que comprovem a veracidade do que é narrado por eles. Sendo assim, a história da vida e morte de Jesus pode ter sido escrita apenas baseada em fatos de conhecimento popular, mas com uma certa ficção espontânea ou não, colocada por seus autores. A verdade é que a realidade por trás disso jamais saberemos.